próxima hipótese que suspende a exigibilidade do crédito. Eu não vou falar na ordem do artigo, para nós termos aqui, na verdade, uma sequência em nossa cabeça. A próxima hipótese que eu vou comentar, que suspende a exigibilidade, é o recurso e reclamação na esfera administrativa. Nos termos do artigo 151, inciso 1 do CTN, quando o contribuinte apresenta... inciso 1 não, né? Inciso 3 do CTN, quando o contribuinte apresenta um recurso administrativo ou uma reclamação na esfera administrativa, a exigibilidade do crédito ela fica suspensa. Na verdade, nós até comentamos sobre isso rapidamente. O que acontece? O contribuinte recebeu a notificação de lançamento. Tá lá, já foi constituído o crédito. O contribuinte, quando olha para essa notificação, ele pensa lá, 4 possibilidades. Primeira, pagar. Segunda, recorrer administrativamente. Terceira, ir para a esfera judicial. E quarta, não fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Muito bem. Se o meu contribuinte optar em recorrer administrativamente, esse recurso na esfera administrativa, conforme determinação do artigo 151, incisos 3 do CTN, suspenderá a exigibilidade do crédito tributário. Josiane, mas o que seria essa reclamação administrativa? Vamos lá por partes. Vamos lembrar como funciona o processo administrativo no âmbito federal. Tem a notificação de lançamento, da qual o contribuinte terá 30 dias para apresentar uma impugnação. Então, 30 dias aqui para apresentar a impugnação. Essa impugnação será encaminhada para DRJ, que consiste na Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Da DRJ, vamos supor que venha uma decisão desfavorável para o meu contribuinte. O meu contribuinte poderá, em 30 dias, apresentar o que agora? O recurso voluntário. O recurso voluntário será encaminhado para a segunda instância na esfera administrativa, qual seja, é o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Lá no CARF, se houver uma decisão desfavorável para o meu contribuinte, agora, quando eu pergunto, cabe recurso? A resposta é, depende. Depende do quê? De existir em outra Câmara, em outra turma, uma decisão com interpretação divergente da legislação tributária. Se eu olhar para outra Câmara, outra turma e verificar que existe essa decisão com interpretação divergente da legislação tributária, então no prazo de 15 dias, observe aqui o prazo agora são 15 dias, o meu contribuinte poderá apresentar um recurso especial. Esse recurso especial será encaminhado para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, muito bem. Ora, esses recursos previstos em lei, eles suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Um detalhe que deve ser dito e observado, não é qualquer recurso na esfera administrativa que vai suspender. Porém, existem já recursos tais como o recurso voluntário, que ele suspende a exigibilidade, exatamente como prevê o artigo 151, inciso 3 do CTN. Então, recurso voluntário, recurso especial, eles são aqui, na verdade, o recurso administrativo previsto no artigo 151, inciso 3, que suspende a exigibilidade. A reclamação a que se refere o artigo 151, inciso 3, é, na verdade, essa impugnação aqui. Essa impugnação, por quê? Na verdade, a impugnação não chega a ser um recurso. A impugnação é uma reclamação da notificação, de lançamento. Então, essa é a sequência aqui. Quando o contribuinte reclama na esfera administrativa, recorre, a mera propositura de recurso na esfera administrativa já impede que a Fazenda ajuize a execução fiscal. A mera propositura de recurso na esfera administrativa faz o quê? Faz com que fique suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Então, vimos agora a segunda possibilidade. Só uma pergunta, até para já trabalharmos com outras hipóteses de suspensão.
Nós vimos até agora que o recurso na esfera administrativa suspende. Mas até o presente momento, nunca falamos do nosso contribuinte optar em ir para a esfera judicial. A gente não falou ainda sobre isso. O meu cliente pode ir para a esfera judicial? Ora, pessoal, é claro que pode. Ele tem 4 possibilidades na vida dele. Ele pode pagar, ou recorrer administrativamente, ou ir para a esfera judicial, ou não fazer nada. O nosso contribuinte, ele pode, inclusive, ir direto para a esfera judicial. Ele não precisa nem perder tempo na esfera administrativa. Não pense você que primeiro ele tem que ir para a esfera administrativa, terminar a esfera administrativa para então tão somente ir para a esfera judicial. Não. Ele pode ir direto para a esfera judicial. Acontece que quando ele vai direto para a esfera judicial, ele acabou de renunciar à esfera administrativa. O que eu quero dizer com isso? Se o meu cliente perde aqui na esfera judicial, só resta uma coisa para ele: sentar e chorar. Porque perdeu na esfera judicial, acabou. Não tem mais nada para ser feito. Então, nesse sentido, o artigo 38, parágrafo único da Lei 6.830 de 80, não se preocupe que nós iremos estudar sobre o processo tributário, fique38. Estamos apenas aqui tratando sobre as hipóteses de suspensão da exigibilidade. Calma, vamos lá. O artigo 38, parágrafo único da Lei 6.830 de 80, estabelece que quando o contribuinte vai para a esfera judicial, ele renunciou à esfera administrativa. Então, fui direto para a esfera judicial, posso voltar para a esfera administrativa? Não. Ocorreu a renúncia da esfera administrativa. Ô, Josiane, uma pergunta. Você disse que quando vai para a esfera judicial, perdeu? Senta e chora, não tem mais nada para fazer? Eu quero saber se quando o contribuinte ele foi lá para a esfera administrativa, ele percorreu tudo isso daqui, Josiane, e no final ele perdeu, ele também vai ter que sentar e chorar? Agora não. Se o meu contribuinte primeiramente foi para a esfera administrativa, ele foi lá para a administrativa, aí ele perdeu. Aqui, quando ele perde na esfera administrativa, em razão do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, nós temos que nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser afastada da análise do Poder Judiciário. Então, se o meu contribuinte perdeu na esfera administrativa, ele ainda tem uma segunda chance, qual seja, bater lá nas portas do Poder Judiciário. Aí sim, ele tem uma segunda chance. Então, meu contribuinte foi primeiro para a esfera administrativa. Perdeu, senta e chora? Não. Ele pode bater nas portas do Poder Judiciário. Ok? Muito bem. Meu contribuinte foi direto, passou reto e bateu nas portas do Poder Judiciário. Perdeu. Aí senta e chora. Se perdeu na esfera judicial, não pode voltar para a esfera administrativa. Se foi primeiro para a esfera judicial, renunciou à esfera administrativa. Não, Josiane, ele foi primeiro para a esfera administrativa. Perdeu. Ah, então vai para a esfera judicial. Ah, Josiane, só mais uma pergunta. Juro, mais uma pergunta. E se o contribuinte ele foi primeiro para a esfera administrativa, mas no meio da esfera administrativa ele acha que vai perder, não quer mais ficar na esfera administrativa, ele pode ir para a esfera judicial? Pode. Ele não precisa também terminar aqui a esfera administrativa. Se ele, por exemplo, parar aqui na DRJ, ele pode, sem problema nenhum. Acontece que, com base lá no artigo 38 da Lei 6.830, parágrafo único, há a desistência da esfera administrativa. Ele não quer mais saber da esfera administrativa. Ok. Mas se ele vai, então, para a esfera judicial, ele pode ir a qualquer momento. Ele acabou de desistir da esfera administrativa. Isso porque não existe a menor possibilidade do contribuinte ficar ao mesmo tempo nas duas. Ah, eu vou tentar a sorte nas duas, qual eu ganhar tá ótimo. Não existe. Então, ele pode primeiro ir para a esfera administrativa, espera acabar e depois ir para a esfera judicial, ok? Ele pode começar na esfera administrativa no meio do caminho ou no segundo dia, não interessa.
Ele pode desistir da esfera administrativa e ir para a esfera judicial. Ou ainda ele pode ir direto para a esfera judicial. Pois bem, o que acontece é que quando o meu contribuinte ele vai para a esfera judicial, pode observar, de acordo com o artigo 151 do CTN, que a mera propositura de uma ação na esfera judicial não suspende a exigibilidade. Diferentemente do recurso na esfera administrativa, não é mesmo? Na esfera administrativa, nós vimos que apresentou reclamação, apresentou recurso, já fica suspensa a exigibilidade. Mas na esfera judicial, não. Leia os 6 incisos, não tem nada ali dizendo, ó, foi para a esfera judicial, suspende a exigibilidade. E sabe o que isso quer significar? Quer significar o seguinte: o contribuinte recebeu a notificação de lançamento, ele tem lá a possibilidade para, em 30 dias, decidir se ele quer pagar, recorrer na esfera administrativa, ir para a esfera judicial ou não fazer nada. Se o meu contribuinte optou, então, para ir para a esfera judicial, como a esfera judicial não suspende a exigibilidade, quer dizer que, passados esses 30 dias, a Fazenda já pode ajuizar a execução fiscal. Ou seja, pode acontecer do meu contribuinte num dia ajuizar uma ação aqui na esfera judicial e no dia seguinte a Fazenda já ajuizar a execução fiscal. Então, esse é o problema. Se não suspende a exigibilidade, a Fazenda está livre para cobrar, está livre para ajuizar a execução fiscal. Nossa, Josiane, então nunca na minha vida que eu quero ir para a esfera judicial. Calma! A mera propositura de ação na esfera judicial realmente não suspende. Porém, o artigo 151, ele traz 2 possibilidades para o meu contribuinte conseguir suspender a exigibilidade na esfera judicial. A primeira possibilidade, que é melhor para o contribuinte, é a concessão de uma tutela antecipada. Veja lá, artigo 151, inciso 5 do CTN. A concessão de liminar ou tutela antecipada em qualquer ação suspende a exigibilidade do crédito. Então, o meu contribuinte ingressa com uma ação. Na verdade, nós já iremos estudar ao longo do curso, nas últimas aulas, o processo tributário, e nós vamos ver que se existe um lançamento, o nome da demanda cabível seria uma ação anulatória. Por que anulatória? Não se preocupe em anotar agora que a gente vai ver realmente e de uma forma aprofundada. Porque a anulatória tem que fazer isso aqui, ó, anular o lançamento. Então, se já existe um lançamento e meu contribuinte vai brigar com ele lá na esfera judicial, ele tem que ingressar com uma ação denominada de anulatória, porque essa ação tem o condão de anular, acabar com esse lançamento. Então, meu contribuinte, então, irá ingressar com essa ação anulatória, cumulada com tutela antecipada. Ai, que legal, Josiane, é só incluir, então, o nome tutela antecipada? Claro que não. Só colocar na ação anulatória acumulada com tutela antecipada, não suspende nada. O que suspende a exigibilidade é quando o juiz concede a tutela antecipada. Só que para o juiz conceder uma tutela antecipada, não é tão simples assim. Ele tem que verificar se estão presentes os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil. Quais são esses requisitos? Ora, prova inequívoca, verossimilhança das alegações, um perigo de dano irreparável de difícil reparação. Se estiverem presentes esses 3 requisitos, aí sim o juiz irá conceder a tutela antecipada. Concedida a tutela antecipada, aí sim suspende a exigibilidade do crédito nos termos do artigo 151, inciso 5 do CTN. Só nessa hipótese. Pois bem, Josiane, mas no direito tributário, eu imagino que não seja tão simples conseguir a tutela exatamente. Não é tão simples. Por isso que o nosso contribuinte ele tem uma segunda chance. Ele poderá apresentar depósito da quantia cobrada. Como assim, Josiane? Bom, se a notificação de lançamento vem lá no valor de R$10.000 e o contribuinte tentou a tutela antecipada, não conseguiu, ele pode, então, realizar o depósito do quanto foi cobrado.
Se ele faz o depósito, nos termos do artigo 151, inciso 2 do CTN, o depósito suspende a exigibilidade. Claro, está lá, ó, guardadinho. Se o contribuinte perder, aquele dinheiro será convertido em renda do ente que ele está litigando. Então, o depósito do montante integral suspende a exigibilidade aqui na esfera judicial, ok? Então, vejamos aqui, de acordo com o artigo 151 e incisos do CTN, o que impede da Fazenda ajuizar uma execução fiscal? O que suspende a exigibilidade? 1. Moratória. Inciso 2. Depósito do montante integral. Inciso 3. O recurso e reclamação na esfera administrativa. 4. É uma liminar concedida em mandado de segurança. 5. É aqui a tutela antecipada concedida em qualquer ação. E 6. O parcelamento. O que é o parcelamento? Ora, pessoal, o parcelamento previsto lá no artigo, então, parcelamento, que está lá no artigo 155A do CTN, significa dizer que o nosso contribuinte irá pagar o que ele deve em parcelas. Então, se ele tem lá 12 mil para pagar lá em janeiro de 2013, mas ele não tem esse dinheiro todo, ele pode parcelar. Digamos que ele parcela em 12 vezes. Todo mês ele tem que pagar R$1.000. Enquanto ele está pagando certinho, tudo ok, a exigibilidade fica suspensa. E o parcelamento, até porque, bem ou mal, ele também joga o prazo lá para frente, ele também é considerado por muitos doutrinadores como dilação do prazo de pagamento. Mas qual que é a diferença entre o parcelamento e a moratória? É porque o parcelamento ele é feito aqui em parcelas, ok? Então, parcelamento é parcelar a dívida tributária, que suspende também a exigibilidade. Com relação às hipóteses de suspensão da exigibilidade, acabamos de ver aqui quais são essas 6 hipóteses trazidas pelo artigo 151. Passamos agora para a análise do artigo 156. Lá no artigo 156, nós temos as hipóteses de extinção do crédito tributário. Aqui, tudo que nós mencionarmos é que irá acabar com o crédito tributário, de forma que ele nunca mais na vida dele apareça. O que vai extinguir o crédito? A primeira possibilidade é o pagamento. Se vem uma notificação lá de lançamento, R$10.000, e se eu pago R$10.000, o que aconteceu? Acabou o crédito tributário. Ele foi extinto. Só cuidado com uma questão. Nós temos, é claro, as modalidades de lançamento, que são elas de ofício, declaração e homologação. Nas modalidades de ofício e de declaração, nós contribuintes recebemos em nossa casa lá o carnezinho para pagar. Claro que no lançamento de ofício a autoridade fez tudo sozinha. No lançamento por declaração, ela também faz o carnê, porém, depois que ela escuta o sujeito passivo sobre a ocorrência do fato gerador, mas o fato é que eu tenho um carnê para pagar. Quando eu pago aquele valor previsto lá no carnê, extingui o crédito tributário. Mas no lançamento por homologação, vocês se lembram como que funciona? Lançamento por homologação é o próprio contribuinte que verifica que ocorreu o fato gerador, é o próprio contribuinte que calcula o tributo e que paga o tributo. Então, pode acontecer do contribuinte verificar que ele tem lá R$1.000 para pagar o tributo, mas ele se perde nos zeros e paga só R$100. Gente, ele fez ou não fez um pagamento aqui? Fez. Mas eu posso afirmar que esse pagamento extinguiu o crédito tributário? Claro que não. Se eu falar que esse pagamento extinguiu o crédito tributário, quer dizer que a Fazenda nunca mais na vida dela poderá vir aqui e constituir esse restante de crédito, esses R$900. Então, nos pagamentos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o que nós temos é que o que extingue o crédito tributário é a homologação ulterior da autoridade administrativa. O contribuinte, ele recolheu 100. Aqui, é claro, estou trazendo um exemplo de um mau contribuinte. Mas, como esse pagamento não vai extinguir o quê? Quando a Fazenda vir aqui e falar, tá certo,
Tá errado. A Fazenda tem quanto tempo para verificar sobre esse crédito, se está certo ou se está errado? Ela tem 5 anos, nós já comentamos sobre isso. 5 anos sob pena de acontecer o quê? A decadência. Se a Fazenda não verificar em 5 anos que faltou aqui um tributo a ser pago, ela nunca mais na vida dela poderá constituir esse crédito. Por isso que a decadência, como lá no artigo 156, inciso 5, ela extingue o crédito tributário. Se passaram 5 anos e a Fazenda não constituiu o crédito, acabou. Mas acontece que, como aqui eu trouxe um valor menor, vamos falar que o contribuinte pagou tudo certo. Vamos lá. R$1.000, então valia R$1.000, valia não, né? Tinha que ser pago R$1.000 e o contribuinte pagou exatamente 1.000. Só porque ele pagou certinho, eu posso dizer que extinguiu? Não. Se é por homologação, a Fazenda tem que, em 5 anos, homologar, dizer que está correto. Essa homologação, ela pode ser expressa ou tácita. Expressa é quando a Fazenda vem e diz: aê, parabéns, contribuinte, está certo. Se a autoridade fizer isso, que não é comum na prática, mas se ela fizer isso, por exemplo, no primeiro ano, eu tenho que aqui, já nesse primeiro ano, foi extinto. Por quê? Porque houve a homologação ulterior da autoridade administrativa. Porém, como eu disse, na prática não é comum a autoridade chegar e falar: eu homologo expressamente. Aplaudir o contribuinte porque ele pagou certo e não fez nada mais que a obrigação dele? Não é preciso. Na prática, a Fazenda fica quieta. Como ela fica quieta, se está tudo certo, ocorre o que denominamos na doutrina e jurisprudência a homologação tácita. A homologação tácita é quando passaram esses 5 anos e a Fazenda não falou nada. Então, ocorre homologação tácita. Mas por que, Josiane, tem que esperar os 5 anos? É porque dentro de 5 anos, se estiver faltando alguma coisa, a Fazenda pode constituir o crédito restante. Mas, se passou os 5 anos, mesmo que esteja errado, ela não pode fazer mais nada. Então, é como se ela tivesse acordado tacitamente com aquele valor. Então, a homologação tácita ocorre em 5 anos. Recapitulando aqui, o que extingue o crédito tributário? Acaba com ele, para que ele nunca mais volte. O pagamento. Se eu estou frente a tributos sujeitos a lançamento de ofício por declaração, beleza, pagou, extinguiu. E no por homologação, que o próprio contribuinte verifica que praticou o fato gerador, calcula o tributo e já recolhe. Não é o pagamento que vai extinguir, mas será o quê? A homologação da autoridade administrativa, que pode ser expressa, assim, se ela vem e fala que está certo, acabou, acabou. Mas pode ser tácita. Tácita é quando a Fazenda não fala nada. Passaram 5 anos, ela não falou nada, então tem-se a extinção do crédito, porque ocorreu a homologação tácita e ainda, porque também se operou a decadência. Se faltar alguma coisa, a Fazenda nunca mais pode fazer mais nada mesmo. Ela perdeu o direito dela de constituir o crédito. Então, essa aqui seria a primeira hipótese de extinção e que acaba trazendo para mais 2, que é a homologação ulterior e a decadência. Próxima hipótese que extingue o crédito tributário é a compensação. A compensação chega a ser um instituto do direito civil que implica na extinção de uma obrigação quando existe credor e devedores simultaneamente. Então, quando eu tenho credor e devedor simultaneamente, posso fazer a compensação, o encontro de contas para extinguir o crédito. Exemplo, esses dias atrás, pedi a Paty aqui para ela me emprestar R$100. Paty, preciso de R$100, tenho que descer ali e comprar alguma coisa. Ela me emprestou, só que eu esqueci de pagar. E passou algum tempo, a Paty precisou de dinheiro emprestado. Ela falou assim: Josi, você pode me emprestar R$150? Claro, Paty, emprestei a ela. Agora eu pergunto, eu preciso ir lá, pagar para a Paty R$100 para depois ela me pagar R$150? Não, nós podemos fazer uma compensação. Como somos credores e devedores simultaneamente, nós podemos aqui extinguir essa obrigação, por meio da compensação.
Então, ao invés de eu pagar R$100 para a Paty, para depois ela me pagar 150, fazemos o encontro de contas no valor de 100, e é claro que depois ela me paga os 50. Então, a compensação é esse encontro de contas que há credor e devedor simultaneamente. Aqui no direito tributário, a compensação, além de estar prevista no artigo 156, inciso 2 do CTN, encontramos sobre ela lá no artigo 170 e 170A do CTN. E nos termos desses dispositivos, temos dois cuidados, duas observações que devemos ter. A primeira, além de existir, é claro, credor e devedor simultaneamente, precisamos de lei que me autorize a realizar a compensação. Então, no direito tributário não é preciso apenas a existência de credor e devedor. Além disso, tem que ter uma lei que me autorize a fazer a compensação. Exemplo, vamos imaginar que eu paguei, no ano passado, IPI a maior para a União. Eu sou industrial, fui lá pagar o IPI e paguei a maior. Então, eu tenho um crédito perante a União. Mas esse ano eu faço operações de industrialização de produto, tenho que pagar IPI, também estou devendo para a União. Nós dois podemos fazer a compensação? Ora, o primeiro requisito tem reciprocidade entre credor e devedor. Ok. Mas existe uma lei que autorize? No âmbito federal, nós temos sim. Nós temos o artigo 74 da Lei 9.430 de 96, que permite a compensação para extinguir crédito tributário. A compensação é entre aqui os tributos federais e não precisam ser da mesma espécie. Ou seja, eu posso compensar IPI com o IRPJ, não precisa ser da mesma espécie, mas tem que ser administrados pela Secretaria da Receita Federal. Ok. Gente, só cuidado também. Se eu estou falando que tem que ter, além de reciprocidade, credor e devedor, tem que ter a lei, cuidado que devemos ter. Eu só posso compensar tributo federal com tributo federal. Eu só posso compensar tributo estadual com tributo estadual. Eu só posso compensar tributo municipal com tributo municipal, por conta da reciprocidade entre credor e devedor. Tá. Basta existir isso? Não. Tem que ter uma lei que autorize. Em âmbito federal, eu tenho a Lei 9.430, em seu artigo 74, que me permite compensar mesmo tributos de espécies diferentes, mas desde que sejam administrados pela Secretaria da Receita Federal. Ok. Em âmbito estadual e municipal, Josiane, deixa eu anotar aqui a lei. Calma. Eu não sei porque vai depender do estado e vai depender do município. Você sabe me dizer se no seu estado existe uma lei estadual que permite a compensação? E uma lei municipal? Tá, e você sabe me dizer se no meu estado, aqui no Paraná, existem essas leis? Ora, pessoal, na prova da ordem, eu não posso levar em consideração um município em particular, nem um estado em particular. Então, acredito, se perguntarem alguma coisa sobre a possibilidade ou não de compensar, você tem que saber sobre a regra. Primeiro, deve existir reciprocidade entre credor e devedor. Segundo, deve existir uma lei que autorize. Em âmbito federal, só por curiosidade, já existe. Tá, Josiane, qual era a outra observação? A outra observação nós extraímos aqui do artigo 170A do CTN, que traz para nós que a compensação ela só pode ser realizada após o trânsito em julgado de uma ação. Como assim, Josiane? Ora, pessoal, vamos dizer que eu acho que eu paguei um tributo a maior no ano passado. E eu acho que eu paguei. Eu acho que eu tenho um crédito. Aí eu ajuizo a ação para dizer, juiz, eu tenho um crédito. Então, ao invés de eu ficar pagando mais IPI, eu quero compensar. E, juiz, por favor, me conceda já uma tutela antecipada aqui, uma liminar, para eu já ir compensando. Aí o juiz concede. Só que chega lá no final do processo, eu verifico que eu não tinha crédito tributário, coisa nenhuma, que eu tinha pago correto. Aliás, eu tinha pago até menor. Já pensou o prejuízo que vai trazer para a Fazenda? Prejuízo para o contribuinte não tem problema, mas para a Fazenda? Então, por essa razão,
é que nós temos aqui o artigo 170A do CTN, que traz essa questão, em que só pode compensar após o trânsito em julgado de uma ação, ok? Nesse sentido, até temos uma súmula, a 212, dizendo que não cabe liminar para realizar compensação, a 212 do STJ, certo? Pessoal, nosso tempo, infelizmente, acabou. Na próxima aula, terminaremos de analisar as hipóteses de extinção do crédito tributário e já também iremos ver as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Um beijo grande para vocês e até o nosso próximo encontro.